O sacramento da ordem ele está muito presente, principalmente o sacramento do sacerdócio está presente no Novo Testamento. E ao longo da igreja primitiva, isso vai ficando cada vez mais claro. Ele não está totalmente claro desde o começo. Tanto que a disciplina do celibato ela começa a existir ou ser exigido a partir do século IV, século V. Só que ela começa a entrar em vigor de fato séculos e séculos depois, porque a igreja vai entendendo pouco a pouco que o sacerdote ele precisa se doar por completo à causa de Cristo. Ele precisa ser um outro Cristo. Ele precisa dar a vida pelas suas ovelhas, assim como Cristo deu a vida pelas suas ovelhas. Então, nós vamos percebendo que os apóstolos, e aí São Paulo vai deixar muito claro isso nas suas cartas, acho que é aos Efésios, não sei, quando ele fala a questão da transmissão ou da ordenação. O próprio São Paulo ele vai falar sobre a ordenação, que é a imposição de mãos. Porque existe aí essa imposição, esse pedido da descida do Espírito Santo sobre esse sacerdote também, assim como Cristo fez depois da sua ressurreição, enviou sobre eles o Espírito Santo, e deu a missão de anunciar, ele deu a missão de perdoar os pecados, e o sacerdote perdoa pecados em nome de Cristo, é Cristo que concede a ele esse poder. Ele não tem o poder por si só, mas é Cristo que concede a ele. Por isso que é tão importante nós também colocarmos em evidência essas duas vocações do serviço, matrimônio e ordem, porque são duas vocações importantes para a sociedade de modo geral. Não só para a comunidade, mas para a sociedade. Porque é no núcleo familiar que eu entendo os valores e é na comunidade eclesial, por meio do sacerdote que está ali em persona Christi, que eu vou conduzir as pessoas pelo caminho certo, que eu vou entender a minha real vocação, abdicar de ter uma família no sentido casar e ter filhos, mas entender que a minha família é muito maior do que eu posso imaginar. Por isso que a necessidade do sacerdote compreender com profundidade o seu ministério, porque o sacerdote ele não se pertence. O sacerdote não pertence a si mesmo. Ele pertence a Cristo. Por isso a batina é preta. Por isso a batina. Um homem que morre para si. Um homem que morre para si. Ele morre para si para que Cristo apareça nele. Para que Cristo seja o centro. E as pessoas possam olhar para ele e ver não ele em si, mas a Cristo. Ele está no meio de nós como Cristo. Claro que hoje tem sido muito difícil nós identificarmos alguns sacerdotes. Justamente porque alguns se tornaram tão secularizados que a gente não consegue identificar. E nós precisamos... Tem muito pai de família que está mais parecido com o sacerdote na seriedade, na postura, assim, do que o próprio padre, né? Eu lembro que quando eu estava no seminário, e aí nós tínhamos encontros mensais com formações para quem estava trilhando o caminho. E aí tinha uma irmã freira que ela falava assim, os leigos estão muito mais santos do que nós. Os leigos se vestem de uma maneira mais santas do que nós. Muitas vezes, eles são sinal da presença de Cristo mais do que nós. As pessoas estão carentes de sinais visíveis de Deus que está no meio de nós. Que lindo quando a gente encontra um padre na rua, a gente pede bênção, a gente precisa disso. A irmã falando. E de fato, nós precisamos desse sinal visível. Eu lembro que as últimas 2 vezes que eu viajei, tinha um padre dentro do avião, graças a Deus. Então, se acontecer alguma coisa, eu recorro a ele ali para me confessar. E nós precisamos resgatar esse senso, de uma doação total pela causa de Cristo, que é a vocação sacerdotal. É interessante porque o matrimônio também é esse chamado, né? É uma doação total à causa de Cristo de outra maneira. De outra maneira. Pra gente ver como, às vezes, a coisa fica bem distante, né? Tá bem distante mesmo a vivência do matrimônio, porque deveria ser a mesma coisa. Não, eu vou me doar e vou morrer pra mim mesmo, E né? você tem 2 poderes diferentes nesses 2 sacramentos diferentes. O padre tem um poder, assim, que é emocionante de falar, que é o de trazer Cristo à Terra. Ponto. Por palavras. Ele tem as mãos ungidas, ele profere as palavras e Cristo desce do céu e está na terra aqui conosco. Enquanto o poder do homem e da mulher chamados ao sacramento do matrimônio é o poder de ser participante da criação. Porque Deus quer contar comigo para povoar,
para criar outras almas para voltar para ele. Então veja, não é que exista uma discrepância. Há poderes diferentes, de ações diferentes, que coadunam para um mesmo mistério. Mesmo Porque lá mistério. na frente, o meu filho, que está sendo gerado dentro do matrimônio, pode ser esse sacerdote. Ou ele vai se encontrar com o sacerdote e por conta desse sacerdote poderá ir para o céu, recebendo o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da confissão. Entende? Então, a beleza do catolicismo é justamente essa. Não existe. Você pode procurar e vasculhar. Não existe ponta solta. Não existe. Você pode, vasculha, vai. Olha todos os dogmas da igreja, toda a doutrina da igreja. Não existe ponta solta. E o que você achar de ponta solta é porque tá dentro da sua cabeça. E aí onde você vai ter que achar e conectar. Porque dentro da igreja